Ele está dando um exemplo assim. Imagine um marido perfeito. Vocês mulheres, imaginem um homem perfeito, mas extremamente perfeito. Você consegue imaginar esse homem, assim, aquele homem que não deixa nada no banheiro, assim, quando ele toma banho, ele deixa tudo, ele não deixa roupas espalhadas, ele é um provedor nato, ele é um homem perfeito, mas extremamente perfeito. Mas detalhe, ele gosta de tudo perfeito. Obviamente, se ele é perfeito, ele não gosta de nada errado. Nada tem que estar no lugar, fora do lugar. Então, arroz, feijão tem que estar na hora. Meio-dia e 1 não, é meio-dia, ok? Parece que fala Deus. Então, mas só que tem um detalhe. Só que tem um detalhe muito importante. Esse homem, ele é casado com uma mulher que é o contrário dele. Ela é toda desengonçada, ela não consegue cumprir horário, ela não consegue servi-lo em nada. Em contrapartida, qual é a reação desse marido para com a mulher? Ele vira para ela e fala: você é uma incompetente, você não presta, você é um inútil. Então, o papel dele é simplesmente o quê? Apontar. Ele está fazendo alguma coisa errada? Não. Ele está falando que é correto. Você não sabe fazer. Você está em falha. Eu sou perfeito. Porém, aí o que o texto diz, ela conhece outro homem. Assim, ela sabe que existe outro homem. Esse homem também, exatamente perfeito. Só que a única diferença entre os dois é que ele vai ajudar ela. Ele vai, nas fraquezas dela, nas dificuldades dela, ele tem paciência, ele vai ajudar, vai levá-la a se desenvolver. É muito interessante isso, porque o que Paulo quer dizer com isso? Na verdade, qual seria a solução do caso de ela ter um novo casamento? Era o marido dela perfeito morrer. Só que ele não vai morrer muito cedo, porque ele, além disso, ele é um triatleta, então ele tem a saúde dele é perfeita, a previsão dele de viver é uns 120 anos. Então, é mais provável que ela morra. Na verdade, o texto quer dizer, ela vai morrer, ela precisa morrer. Nós precisamos morrer, para quê? Nós morrendo, aí assim a gente pode contrair o novo casamento com Cristo. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a lei, ela é boa, santa e justa, é o que a gente vai ler daqui a pouco. Mas ela foi concluída em Jesus. Sim, faz alusão ao casamento, mas de uma forma até diferente, né? Trazendo a morte da mulher. Isso. E assim, ele podia falar de outra forma, mas ele precisou usar a questão de morte. A gente vê que no capítulo anterior ele trabalhou isso também, questão de escravos, coisas duras mesmo, né? Escravo não tem como fugir. O escravo, se a gente ler o livro de Filemão, que é a história do escravo chamado Onésimo. Esse escravo, ele foge, e o Filemão ele podia simplesmente mandar matá-lo. Podia simplesmente, porque ele fugiu. Então, a condenação de Onésimo era a morte. Mas aí Paulo vai em defesa dele e diz, olha, Filemão, nós somos amigos, e por sermos amigos, eu vou te pedir um favor. Mas eu já te fiz. Na verdade, não é nem bem um favor, porque muita coisa eu fiz por você. Então ele começa a fazer um monte de jogo de palavras para dizer, eu vou te mandar Onésimo para você novamente, mas eu não quero que você faça nenhum mal a ele, porque você é cristão. Então, Paulo sempre esteve muito à frente do seu tempo. Porque imagina, ele está num momento de escravidão, era extremamente comum, 60% do Império Romano era de escravos, mas ele não tem essa visão. Escravo não é algo certo. É muito interessante isso. Ele tem um olhar muito à frente. E ele conseguiu avistar isso. Então, ele sempre trabalha com temas que vão dizer de morte, de não tem jeito, de separação de fato. E aí, a grande questão é, a lei é pecado? Então, a lei em si, ela é pecado?
Aí ele vai falar, não, porque a lei justamente é santa, justa e boa. Mas através dela que eu tomo conhecimento do que o pecado, fez comigo. Então, na verdade, o pecado é que me leva a me afastar, a conhecer, através da lei, melhor dizendo, através da lei é que eu conheço o pecado. Então, a lei, ela só tem a capacidade de mostrar o que é certo e o que é errado. Ela não tem a capacidade, ela não tem a capacidade, ela não foi feita para me dar poder para me libertar. Entenderam? Então, ou seja, como disse, o marido ele só vai indicar, faça isso, faça aquilo. Se não fizer, você está errada. Ele não tem força para me dizer, não tem poder para me conduzir para o caminho correto. Amém? Porque tem algo em mim que é o pecado que vai me afastar de Deus, sempre me afastar do correto. Então, a lei ela foi dada justamente somente para indicar o caminho, mas ela não me deu força para isso. Ela não me deu força para conseguir êxito nisso. Amém? Ficou bem claro isso? Porque fica sempre muito complicada essa questão de que nós imaginamos, puxa, para que então Deus colocou a lei, né? A gente trabalha, tem 613 leis no Velho Testamento, sendo que 10 são as leis morais, que são os 10 mandamentos, e as demais são as leis cerimoniais. Para que isso? É justamente porque a gente entende que a revelação de Deus é uma revelação progressiva. Deus ele foi se revelando aos poucos aos homens. Imagina se ele já logo de cara em Adão já fizesse toda a obra, já mostrasse, morrendo, então Jesus agora tem que descer agora e morrer imediatamente por você e por todos os demais. Não, ele foi fazendo de uma forma tão progressiva, de forma que as pessoas fossem entendendo aos poucos todo o projeto de Deus. E o projeto começa com um casal, depois com a família, que foi Abraão, depois da família com uma nação, que foi Israel, e da nação Jesus para todos. Então, o projeto de Deus é um projeto que ele vem de uma forma, uma revelação muito progressiva, e justamente para que nós entendêssemos de forma completa o pensamento de Deus para nós, quanto à questão da salvação e a função da lei. Mas Paulo tratou algo aqui que foi muito interessante, que é justamente o único mandamento subjetivo que a gente tem. Dos 10 mandamentos, todos eles são objetivos, né? Não matarás, não roubarás, não cometas adultério. Em contrapartida, o único que é de foro íntimo, é aquele que está na sua mente, é o último, que é o mais complicado, se for pensar bem, que é o não cobiçarás. Porque é o único que você já está dentro da sua mente, né? Então, cobiçar é algo que a gente cobiça as coisas, mas não precisa falar, a gente não vai cometer, né? O cometer vai ser um outro pecado que a gente faria, mas o cobiçar é algo que está dentro da nossa mente. Então ele diz, olha, esse sim, e que ele trabalha, ele é tão complicado quanto os outros, porque ele te leva à idolatria. Porque a gente começa a cobiçar coisas e aquela coisa vai ser maior que Deus. Então, mostrando que todos os pecados em si, e aí entra na segunda parte de 7 a 13, que ele vai trabalhar também algo que alguns vão dizer que é como se ele estivesse falando de si mesmo, e aí alguns comentaristas vão dizer, não, ele está falando da nação de Israel, e não dele mesmo. Ou mesmo está dizendo de cada indivíduo, ou dele mesmo. Alguém, por gentileza, poderia ler de 7 a 13? Que diremos é a lei pecado?
eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conhecia a insuficiência que a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a consciência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se o bom morto, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se cumprisse. Amém. Obrigado. Excessivamente, ele vai dizer nesse sentido, né? Então, oi? Extremamente, né? Aí, agora ele vai trabalhar algo que é bem interessante quanto ao pecado. Primeiro, como eu disse, muitos dizem que, como ele assim, ele está dizendo aqui que o versículo... Obrigado. Quando diz que ele não conhecia a lei, fica um pouco difícil de entender, porque como assim Paulo não conhecia a lei se ele nasceu na lei? Aí, por isso que tem duas correntes aqui, vou dizer as duas, que uma diz assim, olha, na verdade Paulo, ele diz que não conhecia a lei, justamente porque ele, quando um judeu ele se tornava responsável pela lei, com os 13 anos de idade. É onde ele fazia o bar mitzvah, que é um evento onde ele se torna homem, na verdade. E nesse momento ele tem que conhecer a lei, ele tem que fazer uma sabatina, justamente para mostrar que ele conhece a lei e ele é responsável pela lei. E nisso, o que ele quer dizer? Até aquele momento, ou seja, até os 13 anos eu não conhecia a lei. Mas depois, quando eu vim a conhecer a lei, aí sim eu me tornei responsável por ela. Então, até aquele momento, o que ele quer dizer com isso? Até aquele momento, eu não conhecia o que era pecado. Até a lei dizer, isso é pecado. Então, enquanto não existe, por exemplo, agora em São Paulo tem as placas. Até os anos 90, quem dirigia era maravilhoso naquela época, né? A gente andava, né, a 90, 100 por hora na marginal, não tinha problema nenhum. Que não tinha câmeras, né? Era tudo tranquilo. Aí veio o quê? A lei. Então, ali eu estava infringindo a lei quando andava 100 por hora na marginal? Não, porque não tinha lei. Aí depois vem a lei, não, é 90, não, depois é 70, depois é 50. Então, a gente acabava descumprindo a lei, justamente porque agora dizia, não, é 50. Mas se não tivesse placa, não seria lei. Então, o que Paulo está dizendo é isso. Enquanto não tinha lei, ok. Mas agora tem a lei, eu conheço a lei, então sou responsável por ela. Ok? Então, é isso que ele está trabalhando. Em contrapartida, tem outros que dizem assim, não, na verdade, o que ele está falando, como ele diz que ele não conhecia, falar que ele não conhecia a lei, ele está falando do povo de Israel, lá no deserto. Então, uma segunda linha que diz assim, não, ele está dizendo do povo de Israel que eles não conheciam a lei. E de fato, se a gente pegar, logo que Moisés está descendo com os 10 mandamentos, ali as primeiras palavras de mandamentos do Senhor, não deu nem tempo praticamente de ele descer, que logo o próprio Deus fala, desce logo, porque eles já estão fazendo um bezerro de ouro, já estão adorando outros deuses. Antes de chegar, praticamente já estão fazendo todos os pecados. Então, em segundos, já esses 10 mandamentos já se foram. Então, sempre para provar que a gente é de fato pecador e sempre
nós andaremos nesse caminho se não tivermos a ajuda dele. Então, é justamente a lei, ela provoca a carne que produz pecado e nos leva à morte. Então, por que ela produz? Ela provoca a carne, justamente porque, não porque ela é má, né? Porque ele sempre frisa isso várias vezes, ela não é má. Na verdade, ela está apontando, ela é igual a placa lá, que se a placa está dizendo que é 70 por hora, é para o nosso bem. Amém? É proteger, justamente. Justamente porque aquela época que eu disse que era boa, na verdade existia vários acidentes. Eu me lembro nos anos... Não, imagina, ia ser muito pior. Imagina, ainda um pouco mais, bem mais para trás, anos 50, os carros, eles eram feitos de tal forma, o volante praticamente era algo assassino. Né? Você pega aqueles carros americanos lindão, o volante dele, ele era todo de madeira, era muito duro. Então, se o camarada batesse, estourava toda a caixa torácica dele, só com aquilo ali, só com o retrovisor também. Mas aí, e isso eu vi num documentário que até foi bem interessante. Na época, os donos das fábricas diziam assim, existe freio para quê? Ele que freie. Estavam nem aí. Cinto de segurança, bobagem. Retrovisor, bobagem. Seta, bobagem. Então, essas coisas nem passaram. Demorou muito. Mas por quê? Porque naquela época se fazia, andava, e os acidentes, aquele ator, né, nossa, esqueci o nome. James Dean, né? Que, nossa, já acabou com o carro deles. Estourou inteiro. Um carro que, imagina, todo de material que nem se compara com os nossos, né, que se a gente encosta já amassa, né? Não, mas eram carros que uma batida era fatal, ó. Uma pequena batida já era fatal. Então, é a necessidade de lei, né? E tem a necessidade justamente para que nós saibamos o que é correto. E agora ele vai entrar em um ponto que é o conflito interior. E aí, também muitas pessoas não conseguem, também se dividem quanto a isso. Será que Paulo está falando de si mesmo? Ou ele está falando de crentes em geral? Alguém pode ler para nós a partir do 14 até o 25? Do 7, 14 a 25. Amém, obrigado. Aqui, Paulo, na segunda parte, ele falou na primeira pessoa, mas no passado. Agora ele vai falar na primeira pessoa mesmo, no presente. Então, aí onde muitos comentadores, eles dizem que, olha, será que, de fato, Paulo está falando de si mesmo? Ele passa por essa situação? Ou ele está falando do cristão em geral, da pessoa, do indivíduo em geral? Então, na verdade, tem três linhas, né? Uns dizem, não, ele está falando de si mesmo.
dessa dificuldade. Outros, não, ele está falando do indivíduo que ainda não conheceu a Cristo. Então, se ele não conheceu a Cristo, ele vive nessa questão de seguir a lei ou não. E outros dizem que a dificuldade mesmo do cristão, no geral. Então, fica bem aberta essa questão, porque eu pessoalmente eu entendo que é a questão do indivíduo, né, que não conheceu a Cristo, porque logo no capítulo 8, ele vai trabalhar que o viver no Espírito, ele vai trabalhar que a gente tem uma força em nós, a pessoa em nós, melhor dizendo, que nos ajudará a trilhar esse caminho de santidade. Aqui a gente vê que, lendo esse texto, é uma batalha que a gente só perde, né? Você vê ele falando, ele está falando, desaventurado homem que sou, porque tudo que eu faço sempre vai dar errado, sempre vai dar errado. E na verdade, se a gente depender da lei, se a gente fosse ainda, estivéssemos dependendo da lei para sermos salvos, ou para obtermos essa graça, a gente de fato ia perder sempre. Então eu entendo de fato que ele está falando do indivíduo que não conheceu. Tanto é que ele finaliza dizendo, graças a Deus por Cristo Jesus. Porque sem ele a gente não conseguiria de fato. Tem uma última parte que fala que o próprio éramos escravos da lei e do pecado. Hoje estamos escravos de Cristo. Sim. Então, ele nos colocou com essa condição. É assim que eu resumo essa parte da Bíblia. Sim. Não sei se encaixa sempre. Sim, porque nós não conseguimos servir dois senhores. Então, não tem como seguir. Se eu seguir a lei, ela tem as suas exigências. E não só isso, irmão Sérgio, mas também o Senhor, ele criticou lá os fariseus, porque eles faziam lei e eles não tocavam sequer com o dedo, mas colocavam sobre os ombros das pessoas, para que elas levassem os seus varões, Jesus disse, toma o meu fardo, Sim. que é leve, né? E o meu fardo. Então é uma comparação Sim. bem lógica mesmo. E a gente, como a gente até comentou, né, essa revelação que ele tem, né, ontem a gente estava lendo, né, o livro de Gálatas, em casa a gente faz uma sequência de lermos 5 livros, né, e a gente lê 10 capítulos por semana, e a gente estuda. Então a gente entrou em Gálatas agora, foi até interessante, porque entra justamente nesse detalhe de Paulo falando de si mesmo. E quando ele começa a falar dele, ele fala assim, não é, quem lê e quem não conhece os escritos dele vai pensar, nossa, que camarada arrogante. Mas não, ele está falando a verdade. Ele está falando, olha, eu passei 14 anos da minha vida e eu não subi até os apóstolos. O que ele quer dizer? Eu não fui lá nos apóstolos, ele foi saber de Jesus, quem era Jesus. Não, o próprio Jesus se revelou a mim. Eu sou um apóstolo que Jesus me convocou. E eu só fiquei 15 dias lá com Pedro e Tiago. 15 dias. 15 dias não ia ter toda essa revelação, de jeito nenhum. Isso aqui foi um processo de 14 anos. Então, até para nós mesmos, né? A gente sempre vai estar aprendendo, irmão. Sempre a gente está aprendendo. As Escrituras, elas têm esse poder maravilhoso de se revelar. A gente pode ler esse capítulo e daqui a 2 anos a gente lê, você vai ter outra revelação, né? Justamente porque nós temos o Espírito Santo. E se nós, até a gente estava conversando com a minha esposa sobre isso, né? A nossa necessidade de orarmos por isso. De orarmos para termos o que é, Senhor,
revela-me a tua palavra, revela-me o que o Senhor quer de mim, porque muitas vezes a gente se acomoda, de fato, de não buscar, não ser um bereano, como lá em Atos está escrito, que os bereanos, eles pegavam, enquanto Paulo estava falando, eles falaram, opa, deixa eu ver se ele está falando da verdade, vamos pegar as escrituras, não vamos só ficar ouvindo, não, é verdade, é verdade, está escrito mesmo, olha, está lá em Jeremias, está lá em Ezequiel. Então, a gente tem que, não só isso, mas muito mais que isso, é um Deus que Ele quer se revelar para nós, na intimidade do nosso ser, sabe, de falar, Senhor, que caminho eu trilho, ou Senhor, revela a tua verdade, porque tem até um livro muito interessante chamado Enganado Eu, esqueci o nome dele, mamãe, Greg Hill, que justamente a gente às vezes vai se enganando durante toda a nossa vida, e as verdades do Senhor, elas nos libertam, né? Quando Ele diz que a verdade vos libertará, de fato, de amarras, de conceitos, e principalmente do entendimento da verdade dEle, de forma plena, que venha preencher nossa vida de uma forma que nós caminhamos com Ele. Esse é um desafio que, quando a gente lê os escritos de Paulo, a gente vê que não é de forma alguma presunção quando ele diz que eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é uma frase tão forte, mas quando a gente fala, a gente fica meio com receio. Não é verdade em mim, eu pelo menos falo por mim. Não vivo isso, desejo demais. Mas é um grande desafio que, quando ele diz lá em Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que façais o que porventura seja o vosso querer. Então, quanto mais a gente caminhar no Espírito, mais a gente vai ter esse desejo e essa vida dele em nós, a ponto de que até se confunda quem é você e quem é Cristo, né? Eu lembro de um testemunho de George Whitefield, quando ele foi à África do Sul. Ele foi o primeiro missionário a ir à África do Sul. E ele, obviamente, não falava a língua da tribo, né? Das tribos de lá. E quando ele fez um trabalho, ele era noivo, ele até faleceu, né, fazendo, né, ele praticamente se desgastou totalmente ali na missão. E aí, tempos depois, falaram dele, né? E falaram, nossa, mas como que vocês se comunicavam, né, no início? Porque deve ter sido bem difícil, né? Vocês se comunicaram. Aí eles falavam, olha, na verdade a gente se comunicava com a linguagem do amor. Porque ele amava, o amor de Cristo era tão grande na vida dele que isso acabava sendo a linguagem que eles se comunicavam. Então, nós temos que ser isso, o reflexo de Jesus. O amor dele tem que estar refletindo em nossas vidas. A ponto de que, na verdade, dizem, né, que as palavras elas atrapalham muito, né? Justamente porque as ações é que valem muito mais. Então, muitas palavras, muitas vezes, elas só ecoam, é como um sino, o próprio Paulo diz isso, né? Como um sino que bate, muitas vezes. Mas o amor em si, a gente expressar o amor de Cristo, isso sim é que vai impactar as pessoas, e é isso que a gente vê muito na vida de Paulo, esse amor pelas pessoas. E como que ele conseguiu vencer essas batalhas? Porque, de fato, não é algo que nasce de um dia para o outro. Eu me converti, pronto, agora eu vou caminhar o caminho e vou estar santificado e vai estar tudo... Não. Ele diz lá em 2 Timóteo 4,7, né? Eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida. Então, ele usa duas questões aí. Corrida e batalha, porque de fato nossa vida é algo que a gente tem que amortizar de fato nosso corpo, para que Cristo viva cada vez mais em nós. E é justamente o que ele sempre fez, e é onde ele vai trabalhar. Aí eu coloquei, né, nós não pecamos porque nós queremos.
não pecamos, perdão, porque queremos ofender a Deus, mas pela nossa fraqueza. E a nossa santificação apenas começou. É uma obra progressiva, como a gente já tinha dito. E aí, para que a lei foi dada? Então, se a gente já falou tudo sobre isso, então, para que Deus deu a sua lei, se ela é a lei, como a gente disse, é um marido que vai e aponta, e ele é bem ranzinza, bem duro. Para que ele fez isso, então? Para que Deus deu a lei? Quem imagina algo que possa... Mas aí Paulo fala que mesmo com isso a gente não consegue cumpri-la. Quando a lei ela começa a ficar bom para o homem, alguém, chamado de Sakura, vai lá e cria uma lei madura. Quem que imaginava que no Congresso, ou até mesmo o Superior Tribunal, ia ter uma lei que desse direito ao homem casar com o outro? Rompendo todas as fases da Constituição, queimando todos os... Mas aí é a lei dos homens, né? Sim. Agora... A lei de Deus. Sim. Agora, por que o Senhor criou a lei dele? Foi para combater a lei humana. Quando Jesus tratou da questão do adultério, ele disse, olha, está escrito, o próprio Deus, João, está escrito, quem foi que mandou o Senhor? Foi Deus? Ele não questionou isso, não está escrito lá não, né? Eu porém vos digo, que olhar para uma mulher de má intenção e a desejar no seu coração já pensou. É o que é o da cobiça, quando a gente falou. Mas aí que tá, o que ele fala é justamente por causa da dureza do coração do homem, né? Ele diz que é da dureza, mas na verdade a lei ela foi dada justamente para mostrar que a gente é um fracassado. Que a gente é fracassado, que a gente... para mostrar, a frase é bem interessante, para criar esse efeito de derrota, desespero e fracasso. Para que possamos gritar, quem me libertará do corpo dessa morte? No versículo 24. Sim, então é onde entra o legalista. Porque assim, na verdade, acaba sendo orgulho. O orgulho é que nos afasta de Deus. Porque o fato é, e eu sempre repito isso, eu sempre vou repetir. Quanto mais perto de Jesus a gente está, mais pecador a gente se sente. Então não faz sentido o camarada falar, eu sou pai apóstolo. Eu sou tão perto de Jesus que agora não sou nem mais apóstolo. Sabia que existe isso, né? Pai apóstolo. Então não. Gente, para, títulos e sabe, essas coisas, não. Quanto mais perto de Deus, mais eu vou me sentir assim, miserável homem que sou mesmo. Isso faz sentido. Porque não faz sentido eu estar diante do santo. Vê lá Isaías. Isaías, quando diz, né? Senhor, eu tenho minha boca, né? Fala palavras torpes, né? Não é que era um camarada que ficava falando palavrão lá no jogo do Corinthians, não. Quando tinha os jogos lá do Israel contra Judá. Não, na verdade ele provavelmente era aquele homem que falava dos outros, né? Muito provavelmente seja nesse sentido. Mas, ou seja, quando você se aproxima do santo, você fala, vou morrer. Eu vou morrer, porque ele é perfeito. Manoá disse isso, né? O pai de Sansão. Nós vimos Deus, vou morrer. Então, sempre que a gente se aproxima do santo, não tem como não se quebrantar. Não tem como se quebrantar. A diferença de Saul com Davi. Davi era um homem que era quebrantado, ele conhecia Deus. Ele sabia da santidade dele. Sabia. Santidade. E coisa que Saul não tinha. Saul, eu vou oferecer. Né? Parece até bonito o que ele vai fazer. Mas é orgulho. E só quem conhece os corações... Só quem conhece a cobiça dos nossos corações que pode falar, isso é cobiça.
Isso é cobiça. Isso não é cobiça. As atitudes de Saul, as atitudes de Davi são um exemplo muito, muito forte, porque mostram que era um homem que queria fazer o que era correto, mas também sabia que tinha limites. Porque lá no Velho Testamento, o que acontece? Quando você está andando, eu imaginei isso, né? O judeu ali, piedoso, quanto mais piedoso, e ainda ele vendo a lei, e quanto mais ele vai desejando, eu quero cumprir toda a lei, como Paulo fala aqui, eu amo a lei. Ora, o próprio Davi escreveu Salmo 119, que é assim, compêndio de vários, não só ele, mas é lindo. E ali o que ele fala? Todos, se você ler todos, o que ele está falando? Eu amo a lei. O resumo é, eu amo a lei, eu amo a lei, eu amo os seus mandamentos. 119 inteiro fala isso. Eu amo a lei. E quanto mais eu amo a lei, eu vou descobrir o quê? Que eu sou perfeito? Não. Que tem alguma coisa a mais aí. Eu acho, eu tenho certeza disso, que eles pensavam assim, ok, eu estou seguindo a lei, eu estou fazendo tudo, mas tem algo a mais. Tem algo a mais. O que será que está na mente do Senhor? É o que a gente vai ler lá também em Romanos 11, né? O que penetrou no coração? Quem foi que deu conselho a Deus? Quem foi que... Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quanto mais aquele homem piedoso, aquele que está lá no Velho Testamento, olhava para a lei, mais ele amava e mais ele via que ele estava faltando. E nunca que ele era justo. Ele nunca podia bater no peito e dizer, eu sou justo. Porque é impossível. Porque essa honestidade, esse é um homem maduro. O que eu vejo aqui em Paulo é muita maturidade. Jamais você vai ouvir desses grandes astros gospels de hoje em dia falar uma frase dessa. Miserável homem que sou. Sabe o que é isso? Lá ele pega dois exemplos que os italianos, né, porque antes do Império Romano existia eu peguei o nome aqui que é bem difícil, estrucos, que era um costume de Mesêncio, no século 7 antes de Cristo. Ou seja, o Império Romano ainda nem ainda estava aparecendo ainda. Eles tinham esse hábito de punir o condenado com o quê? Pegando um corpo de um morto, amarrando nele, e ele ia se decompor juntamente com o condenado. Você imagina, você está com um corpo, né, cheio de se decompondo, extremamente nojento. Os romanos eram assim, terríveis quanto a isso. E aí a pessoa ia se decompondo. Então imagina quanto tempo que acontecia a morte. Por isso que ele fala, o texto é muito interessante. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, nós estamos mortos. Nós temos essas duas naturezas de pecado que habita em nós, mas também o Espírito Santo que habita em nós. Então, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele mesmo responde, graças a Deus por Jesus Cristo. E outro interessante também, que aí depois os romanos, eles melhoraram isso. Eles colocavam um burro, tiravam todos os órgãos do burro, e colocavam a pessoa nua dentro do burro. E só deixavam as pernas para fora para que ela não morresse asfixiada. E aí costuravam ali. E aí deixavam, o animal ia se decompondo, e a pessoa, se ela tivesse sorte, ela morria. Se ela não tivesse sorte, ela ia ser morta por os abutres que iam comer a carcaça ia comer ele junto. Isso já com os romanos. Os romanos já faziam essa tortura. Sim? Do capítulo 6? Tá. Diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre nós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de forma alguma. Não sabeis vós que a quem vos apresentados como servos, para obedecer servos, sois daquele que obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça.
Isso. Ele está falando de Cristo. Sim. Da lei, Sim. né? Então, eu acho que esse versículo aqui se fecha bem. Sim, ele acaba repetindo, né? Ele vai se delongar 6 e 7, perceberam que ele continua no assunto, mas ele agora focou na lei, justamente para mostrar, peraí, e a lei? O que a lei fica nessa história? A lei, ela foi justamente para mostrar que a gente precisa dele. Sem a lei, a gente não conseguiria reconhecer que a gente é pecador. Então, mas aqui eu entendo, certo? Aqui eu entendo que nós que estamos em Cristo, temos que valorizar o senhorio do Senhor Jesus a cada instante da nossa vida. Porque, pelo menos, eu estou entendendo aqui, que Ele nos tirou do jugo da lei, passou Sim. por graça, junto com Ele. Sim, Então, quando eu vejo muitas pessoas, ou até mesmo, vou falar de mim mesmo, né? Em momentos que eu percebo que eu estou vacilante, eu me volto rapidamente para o Senhor, porque eu sei que é nele. sim. O Espírito Santo é que faz isso. É sempre o Espírito Santo. Nunca é. A gente mesmo sempre vai ir para o mal. Nossa inclinação é para o mal. Graças a Deus pelo Senhor. É por isso que ele fala isso, né? Graças a Deus por Jesus Cristo. É muito legal. Eu entendo esse versículo assim, como se, diante de tudo isso, ele está falando, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É como se uma vozinha dissesse, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque é um alívio a gente saber disso. Uhum. Isso aí faz parte do reconhecimento, né? E aqui você falou que Sim. Sim. isso é um reconhecimento. Se nós não tivéssemos reconhecimento, então não estamos tudo agindo assim, não mas nós agimos dessa forma, né? Sim. Não é assim, isso não se trata assim, realmente isso não tem entender. Um crente, se não tiver reconhecimento que ele não é. Sim, pecador. Você está cheio de cristão, ele acha que não precisa mais de mim, né? Sim. Já está lavado. É. Sim. Mas aí Deus falou, mais perto de Deus. E o irmão Valdo falou uma coisa, um tema muito importante. Pecado. Ninguém fala de pecado. Poucas pessoas falam de pecado. Porque o pecado afasta pessoas, né? Ficar falando de pecado. Ontem mesmo, né, meu amor? A gente estava, minha filha estava com muitas amiguinhas, a gente convidou elas para fazer, né, o estudo, né, finalizar, a gente deu um resumo. E aí, na conversa, né, foi a conversa, delongou. Aí uma delas, a minha esposa orou, falou, então, pecar. Aí a menina, ela deve ter uns 10 anos, né? Falou, o que é pecar? Aí eu, o quê? Mas pecar. Ela não sabia o que era pecar. Gente, eu fiquei... a gente está falando de São Paulo, Guarulhos, a gente não está num país, né? A gente não é budista, né? Não, poxa, a gente é um país cristão. Mas por que não é falado? Não é falado. É um assunto chato. É um assunto que ninguém quer tocar, porque é um assunto que de fato, a gente não gosta de tratar. Mas é igual o pastor falou, né? A minha filha quer se batizar. Aí ele falou, eu falei, pastor, pode? Ela tem 9 anos, vai fazer 10, né? Aí ele falou, não, pode. O único detalhe é que ela tem que saber que ela é pecadora. Eu falei, é isso. Que se ela não entende que ela é pecadora, então não vale. Não é para batizar. Que se não tiver essa consciência, você é pecador? Eu lembro sempre de um pastor, um escocês, que ele sempre cumprimentava a gente assim, paz do Senhor, pecador. Porque é verdade, a gente é pecador. Ele sempre pecador, porque nós somos, de fato. E para finalizar... Sim, não tem entendimento. Né? Porque o entendimento, a gente tem que reconhecer, né, que somos pecadores. E aí eu pegando exemplo até do meu sogro. Meu sogro, ele é profissional em salvar pessoas, mas quase morrer. Né? Ele gosta muito de... A pessoa está se afogando, ele vai lá, né, meu amor? Quantas vezes já aconteceu isso? Umas 3, 4? Então ele vai, alguém está se afogando, ele vai lá e aí várias vezes quase morre, né? Oi? Não, acho que ele adoraria ser, ou ele não entendeu o mistério do Senhor na vida dele, de ele ser bombeiro, né? Ele é funileiro. Faltou trocar as primeiras palavras, ele teria que ser bombeiro, né? Mas aí o que é engraçado nisso é que assim,
Se você olhar as técnicas de um bombeiro, ele vai dizer que, na verdade, você tem que pegar a pessoa por trás, porque lá ela está se debatendo ali, né? E aí você vai morrer com ela. E um deles ainda até falou uma coisa engraçada. Ele falou: é melhor que a pessoa ela se desfaleça de fato. Ela já desista de si. No momento que ela desistiu de si, aí eu posso ajudá-la. Eu entendo isso justamente o Evangelho. Quando a gente, de fato, a gente desiste de nós, a gente reconhece que nós somos, de fato, pecadores, que nós não temos jeito mesmo, e que se não for pela graça, vir lá e nos atrair, nos chamar, a gente vai morrer mesmo afogado. Porque tem que descer mesmo as 3 vezes, você fala, não tem mais jeito. Aí quando acha que não tem mais jeito, ele vai lá e nos pega. O pecado é pior que a morte. A morte não pode separar você de Deus. Já parou para pensar nisso? O pecado é pior do que a morte. E ainda, o pecado é pior do que o inferno. Porque o inferno, ele não é capaz. Ele não é a causa, ele é a consequência. Então, a pior coisa que tem é o pecado. E é justamente isso que Cristo venceu na cruz por nós. Para finalizarmos, deixa eu ver que horário, já vai dar às 9. Gostaria que nós lêssemos, gostaria que todos abrissem 1 Pedro 1, 13 a 25. (13 a 25). 13. 1 Pedro 1, 13 a 25. Eu vou lendo o texto. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, agora eu estou no versículo 17. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, porte-se com um temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, ou seja, pela lei, né? Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, ou seja, é por ele que a gente crê nele, em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. E a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. É lindo, porque é um convite à santidade, e falando aqui de todo as dádivas do Senhor para conosco. Então, uma delas que mais me chamou a atenção foi a gente não nos amoldar aos nossos desejos, a gente não se amoldar àquilo que tem sido proposto para nós, mas sempre estarmos, como ele disse aqui, já que agora conhecem a verdade, busquem ela mais e mais e mais.